Olá, eu sou Ricardo Luba, ginecologista e obstetra, e toda semana a gente posta alguma informação nova, um vídeo novo, falando sobre reprodução, saúde feminina, estilo de vida, e hoje a gente vai conversar sobre o impacto da obesidade na fertilidade masculina. É muito comum e muito frequente os casais procurarem a gente uma dúvida feminina, deve ter alguma coisa errada com a minha esposa, que eu não estou conseguindo engravidar. E quando a gente olha, normalmente aquele casal não vê, que existem coisas além que a gente tem que preocupar. Segundo algumas estimativas americanas, entre 2000 e 2018, 42% da população americana é obesa. E as estimativas é que por volta de 2030, esse índice vai atingir 50% da população com obesidade, 82% da população americana vai sofrer com sobrepeso. Então, isso é uma coisa extremamente grave, extremamente importante. Tendo em vista toda essa questão relacionada à parte da obesidade, e isso é um problema de saúde pública, a gente começa a ver também um decréscimo importante da fertilidade masculina. Uma das causas principais dessa queda da fertilidade masculina é a obesidade. Agora você deve estar se perguntando, por que a obesidade masculina vai interferir na fertilidade? Existe um termo em reprodução assistida que a gente chama de subinfertilidade. É aquele casal que não sabe a causa, não tem uma causa definida, mas que também não consegue engravidar. E aí quando a gente começa a investigar, principalmente os fatores de estilo de vida, a obesidade, algumas doenças que podem estar associadas, a gente começa a entender algumas causas. Então, a obesidade no homem, ela causa basicamente uma alteração na produção do espermatozoide. Como assim? Por que isso acontece? Então, você imagina o seguinte, o tecido adiposo, o nosso tecido adiposo, ele é um tecido adiposo operante. Ele produz hormônio, ele transforma hormônio, ele muda uma série de coisas que a gente tem no nosso corpo. Então, além de levar uma resposta inflamatória importante, e essa resposta inflamatória prejudica diretamente toda a ativação genética que a gente tem e dos espermatozoides, ela muda também todo o comportamento hormonal que a gente tem. Basicamente é assim, a obesidade aumenta a produção de hormônio que a gente chama do estrogênio. Esse estrogênio vai interferir na produção de testosterona, e se eu produzo menos testosterona, eu tenho menos formação de espermatozoide. E aí, quando eu interfiro na produção de espermatozoide, eu vou interferir na fertilidade. A resposta inflamatória, ela vai estar mais relacionada à qualidade do espermatozoide que eu produzo. Antes de falar diretamente disso, eu vou explicar como que a gente investiga a infertilidade masculina. Então, a infertilidade masculina ou a investigação do casal masculina basicamente é feita por um espermograma. Nesse espermograma, a gente olha a concentração, que é a produção de uma quantidade de espermatozoides por uma unidade, que a gente chama por ml. Então, a gente tem uma concentração de espermatozoides que a gente quer ter por ml. A gente vê a motilidade desse espermatozoide, que é um dos fatores mais importantes que a gente tem. A gente olha a morfologia, o tipão, O espermatozoide ele tem que ter uma cabeça, uma cauda e um corpo. Tudo que for diferente do normal é entendido como uma alteração de morfologia. E a gente tem que ter um nível de fragmentação do DNA espermático pequeno. Toda fita e toda a quantidade de espermatozoide que a gente produz tem uma porcentagem que vai se fragmentar, que vai se quebrar. Quanto menor a fragmentação, melhor o nosso sêmen. Quanto maior a taxa de fragmentação, pior é o sêmen. E aí a resposta inflamatória ele vai atuar exatamente aonde? Se eu tenho menos testosterona, menos produção, eu vou diminuir a concentração. Se eu tenho menos concentração e uma motilidade pior, eu vou acabar tendo uma piora desse espermatozoide também. Se a fragmentação está alta por resposta inflamatória, eu também vou ter um resultado pior. E a causa mais importante de infertilidade é a varicocele. A varicocele é quando você tem vasinhos, varizes ali na região do testículo. E isso vai interferir na temperatura testicular
e na retirada daqueles metabólitos que você não precisa mais do testículo, interferindo também na qualidade do sêmen e na produção. Além disso, hoje a gente vive uma epidemia de uso de anabolizantes. E os anabolizantes, eles interferem no eixo hormonal. Se eu dou testosterona para uma pessoa que produz testosterona, o corpo dela para de produzir testosterona. E na hora que você para a produção de testosterona, você zera a produção de espermatozoide. Quando você para de usar a testosterona, existem algumas formas de você tentar fazer com que o corpo volte a produzir espermatozoide. Às vezes é possível, às vezes não. Quando se usa muito tempo anabolizante, nem sempre é possível essa reversão ou voltar a produzir espermatozoides. Então, isso são causas importantes disso. Mas falando de obesidade, na obesidade a gente acaba tendo um desequilíbrio nesse eixo hormonal, toda essa interferência, aumento da resposta inflamatória e diminuição aí dos índices tanto de gravidez e um aumento de risco de aborto. Tem alguns estudos também demonstraram que a incidência, que apesar de baixa de crianças autistas, dobra quando a gente tem a presença de homens pais obesos. Então a obesidade aumenta o risco que a gente tem na gestação, mesmo que a gente consiga. E se a gente não tiver um problema para engravidar, a gente pode ter um problema maior, que é realmente o autismo dessa criança. E qual a justificativa desse autismo? Por que isso afetaria? Claro que existe uma tendência genética que o casal tem de acontecimento desse autismo, mas esse excesso de alteração inflamatória, que a gente vai falar da epigenética, modifica a ativação genética daquele espermatozoide, facilitando a ocorrência de doenças genéticas. Então isso é muito importante, que o homem que está tentando engravidar e que está realmente com sobrepeso ou obesidade, que ele se conscientize que perder peso não é só bom para ele, e sim para a saúde do filho dele. E também, se realmente ele consegue engravidar, não só o filho dele é beneficiado. Já existem estudos que isso passa 2 gerações. Então o neto ou a neta dele vão ter uma saúde melhor por uma mudança de hábito, uma mudança realmente de paradigma mesmo com a saúde. E se a gente consegue pensar que a redução do peso, ela depende basicamente de mudança do estilo de vida, acho que é muito fácil a gente conseguir fazer essa diferença toda e buscar isso. A grande questão que eu vejo é a falta de consciência. A pessoa não vê benefício, não é uma questão estética que eu costumo dizer. Eu brinco muito com os pacientes, eu falo, olha, nosso objetivo aqui na modificação do estilo de vida não é que a gente vire modelo ou atleta, não é esse o foco. O foco principal é ser saudável. Se a gente faz isso, a gente melhora bastante, tanto a nossa saúde, a saúde dos nossos filhos e a saúde de todos que estão à nossa volta. Espero que você tenha gostado, compartilhe com as pessoas que você acha que vai gostar, se inscreve no canal para você receber semanalmente mais conteúdo de qualidade, coisas importantes para a sua vida. E se você tiver dúvidas ou comentários, mande nos comentários para a gente conversar com vocês. Obrigado!